Professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico já está conectado conosco. Segunda-feira é dia do nosso Pensa Manaus Rotina. Professor Seráfico, seja bem-vindo conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, felizmente, com você. Tudo certo, graças a Deus, meu amigo. Que bom ter você conosco aqui, viu, professor? É sempre uma honra a gente poder conversar, poder ter aqui as suas análises, a informação que o senhor traz para a gente. E hoje é de um tema mega importante que é Visões da Amazônia, uma reflexão sobre as formas de compreender aqui a região e de produzir também algumas interpretações que levam a estratégias de ação que, infelizmente, com frequência, são muito distantes da nossa realidade e da realidade de quem vive aqui na região, né? Então, é uma análise sobre como as pessoas enxergam a Amazônia e como isso pode prejudicar quem vive por aqui, não é, professor? É isso mesmo, Rafael. Veja só, esse é um tema que talvez não seja muito trivial, né? Porque, normalmente, a gente se depara com notícias, informações, análises dos meios de comunicação em geral, né? Revistas, rádios, televisões, ou mesmo na internet, em que nem sempre ficam muito claros os pontos de vista desde os quais as pessoas constroem, elaboram as suas interpretações sobre isso a que nós chamamos de Amazônia. Então, muitas pessoas, particularmente de fora da região, né, de fora desses estados que constituem o que a gente chama de Amazônia Ocidental, que já é uma delimitação de natureza política, né? Mas normalmente as pessoas que estão fora daqui olham para a região com o olhar de quem só vê aqui natureza, por exemplo, né? Então, a região amazônica, quando é vista assim, ela é o lugar do exotismo, né? É o lugar de uma realidade muito distante daquela vivida pela maioria dos habitantes do resto do país e do mundo. É o lugar da fauna, da flora, dos rios, da riqueza, do ecossistema. E quando a Amazônia é vista assim, ela normalmente abstrai dos seres humanos que constituem as sociedades e as várias culturas que ao longo dos séculos vem não apenas protegendo essa natureza, esse ecossistema, né, mas vem contribuindo para a reprodução desse ecossistema na mesma medida em que reproduz a sua própria história, a sua própria vida. Então, essas visões distanciadas não são visões apenas do senso comum. É também frequente que cientistas, muitas vezes aqueles cientistas que lidam com as questões da natureza, quer dizer, os cientistas que trabalham com a realidade biológica da vida, também enfatizam muito a Amazônia como lugar da flora e da fauna. E muitas vezes, o que ainda é mais grave, além de enfatizar isso, chama a atenção para o fato de que o ser humano, quer dizer, essa entidade abstrata, não é, constitui uma ameaça para a fauna e para a flora. Quando fazem isso, quando abstraem, portanto, primeiro, da realidade social e cultural da Amazônia, e segundo, quando a consideram, mas a consideram também de uma forma abstrata como ser humano, deixam um vazio enorme de explicação sobre os processos históricos, econômicos, políticos, que movem alguns grupos, algumas camadas da sociedade no sentido da destruição da floresta, de fato. Quer dizer, que grupos, que camadas são essas? Aquelas vinculadas a toda forma de exploração predatória da natureza, né, como o garimpo, como a própria mineração, como também as atividades vinculadas à pecuária, a lavouras ou a atividades agrícolas que não respeitam determinados parâmetros, né, necessários para que haja um certo equilíbrio entre exploração e manutenção do ecossistema. Quer dizer, essa visão
que orienta muitas interpretações, geralmente bem intencionadas, abstrai das condições objetivas, concretas, empíricas, em que os grupos, as camadas, as classes que constituem a sociedade, né, se apropriam da natureza com vistas, às vezes, a reproduzir sua própria vida, como é o caso dos grupos indígenas, como é o caso dos ribeirinhos, como é o caso dos agricultores familiares, e, em outros casos, aqueles grupos, camadas e classes cuja apropriação da natureza é apenas um meio para a reprodução da sua própria riqueza, um meio para a acumulação de mais riqueza, um meio para a acumulação de mais poder econômico e de mais poder político. Quer dizer, por que é necessário a gente tratar desse tema? Eu acredito que no momento histórico que nós vivemos no país e no mundo, esse ecossistema, essa fauna e flora, a riqueza hídrica, que estão situadas nesse lugar que nós chamamos de Amazônia, se colocam como um problema planetário. E um problema planetário cuja compreensão exige a participação e o protagonismo político daquelas pessoas que habitam a região e que, portanto, conferem a ela um sentido histórico, que humanizam essa natureza, não é? Que humanizam toda essa riqueza e que precisam não apenas operar como protetores dessa riqueza, mas como pessoas que se beneficiam também dela, ao mesmo tempo em que contribuem para a homeostase planetária, quer dizer, para um certo equilíbrio ecossistêmico planetário. Então, esse tipo de abordagem ajuda a gente a pensar em todas essas soluções exógenas e vinculadas a critérios completamente alheios às necessidades da maioria dos cidadãos e cidadãs que habitam a região, como esses que procuram criar mercados de carbono, mercados de água, mercados que têm a ver, na verdade, com uma espécie de globalização por cima das riquezas da região, não é? Porque tem a ver com lançar ações e aproveitá-las, principalmente para aquelas pessoas que têm, além do conhecimento, os recursos necessários para fazer esses investimentos. E, em geral, essas pessoas não são os cidadãos e cidadãs comuns, não é? Que não têm acesso nem aos recursos financeiros e nem à informação para decidir sobre isso, né? Então, tramita no Senado brasileiro, ou tramitam, né, várias propostas vinculadas a esse tipo de solução, entre aspas, não é, para as questões vinculadas à Amazônia, que são soluções que visam integrar a lógica de mercado e, em muitos dos casos, excluir, ou, digamos assim, colocar de fora toda uma discussão política e com vistas à redução das desigualdades sociais, com vistas ao avanço da democratização dos processos decisórios, de fora, né? Isso tem que ser evitado a todo custo, né? Na medida em que nós precisamos participar ativamente, nós, que eu digo, o conjunto da sociedade, né? Das associações, dos sindicatos, enfim, dos partidos, evidentemente, né? Das discussões e das decisões que envolvem esse lugar que é, ao mesmo tempo, repositório, digamos assim, de muitas esperanças, não é? Até de salvação do planeta, mas também de muitas preocupações, na medida em que muitos enxergam a Amazônia apenas como fonte de riqueza a ser explorada, não é? E daí, parte da sua população, a maior parte dela, é vista como mera força de trabalho a ser explorada e espoliada. Ou seja, professor, fala-se muito de Amazônia sem propriedade, infelizmente, principalmente pelos nossos legisladores, né? A gente precisa que isso mude, afinal tem toda uma população vivendo aqui, né, que precisa, obviamente, desse amparo e desse trabalho, que é uma função do poder público, né? Isso mesmo, Rafael. E veja só, são os legisladores, e junto deles, não é? Também existem assessorias, não é? Existem organizações não governamentais, existem empresas que estão muito interessadas, e, na verdade, esses legisladores dão voz a esses segmentos, vários, né, cujos interesses estão em jogo. E eu também acho muito importante situar e mencionar a contribuição
que a Universidade Federal do Amazonas, em particular, vem dando para desfazer essas visões idealizadas, não é, e quase que fetichizadas sobre a Amazônia. Né? Há muitos anos, o programa, particularmente o programa de pós-graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, que tem pessoas intelectuais de renome nacional, como Marilene Correia da Silva Freitas, como o professor Ernesto Renan Freitas Pinto, né, a professora Helenise Scherer, professor Denê Ribeiro e vários outros intelectuais, como membros desse programa, vem realizando investigações sobre o modo pelo qual a Amazônia vem sendo interpretada ao longo das décadas e séculos mesmo. Né? E essas interpretações precisam nos ajudar a refletir, ou precisam ser apropriadas por cada vez mais pessoas na sociedade, para que nós tenhamos condições de refletir criticamente sobre as imagens que são criadas sobre a Amazônia de uma maneira geral e de maneira muito particular sobre as sociedades que constituem a realidade amazônica. Né? Essa é uma forma de tomar consciência do que se passa ao longo da história e, de tomando consciência, também tomar decisões, organizarmos de modo a enfrentarmos vários grupos de interesse que não têm o menor compromisso com a democratização, seja no campo da política, seja da cultura, seja da economia. Portanto, eu acho que há uma relação íntima e necessária a se estabelecer ou ampliar entre o conhecimento científico crítico que vem sendo produzido na Amazônia, não é? E a luta pela melhoria das condições de vida da maioria dos cidadãos e cidadãs que aqui habitam. Professor Seráfico, obrigado pela participação, obrigado pela reflexão conosco aqui. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Rafael, e a todos. Boa semana.